Ok, vamos lá. A gente recebeu a lei orgânica de Cotiporã com um pedido bem específico, né? Analisar a reta final do documento, a partir ali do artigo 170. Isso. E para quem estuda para concurso, essa parte final, sabe? As disposições gerais, transitórias, muitas vezes parece só um formalismo, algo que se passa o olho por cima. Pois é, e esse é um erro clássico, que pode custar uma questão. Porque é justamente aí que se escondem regras bem importantes e, tipo, o plano de ação que o município se comprometeu a seguir lá em 1990. Exato. As disposições finais são as regras permanentes e as transitórias são a lista de tarefas, o como fazer. Isso mesmo. É um prato cheio para bancas de concurso que querem testar a atenção aos detalhes, a capacidade de entender o porquê da lei, não só o que ela diz. Então a nossa missão hoje é essa, a gente vai destrinchar esses artigos finais, ver o que é mais relevante e como isso pode, de fato, cair numa prova. Vamos começar pelas regras permanentes. Perfeito. E o primeiro ponto, já no artigo 170, trata de um tema super sensível: homenagens. A lei é muito clara. Ela proíbe dar nome de pessoas vivas a qualquer bem ou serviço público do município. Isso é uma regra de ouro da moralidade administrativa, certo? Para evitar que o político de plantão use a máquina pública para se promover. Exatamente. Mas aí vem o detalhe. As homenagens póstumas. Isso. E é aqui que uma banca pega o candidato desatento. O parágrafo único do artigo 170 diz que a homenagem só pode ser feita 1 ano depois do falecimento da pessoa. Ah, tem um prazo. Um período de, digamos, resfriamento. Exato. Um período de luto, para garantir que a homenagem seja um reconhecimento genuíno e não um ato de oportunismo político logo após a morte. Faz todo sentido. Agora, uma coisa é proibir nome de pessoa viva. Outra é como se escolhe um nome. A lei entra nesse mérito? Entra, e é aqui que a coisa fica bem interessante, porque mostra o peso da participação popular. Os artigos 171 e 172 detalham o processo. Quem pode propor um nome? O prefeito, a Câmara ou a própria comunidade. E como funciona essa iniciativa popular? Funciona, mas tem regras bem claras. O artigo 171 exige um abaixo-assinado com o apoio de, no mínimo, 60% dos eleitores que moram ali no local. 60%? Já é um número considerável. É, mas o mais impressionante vem no artigo 172, para alterar um nome que já existe. Aí deve ser mais difícil. A exigência sobe para 80% dos eleitores. 80%? Espera um pouco. Isso é quase impossível de alcançar na prática. Com um quórum tão alto, a lei não está dizendo, no fundo, que os nomes são imutáveis? Essa é uma leitura cética, mas muito pertinente, e é o tipo de raciocínio que enriquece uma resposta de prova. O legislador aqui não estava pensando em facilitar a mudança, pelo contrário. Ele queria dificultar. Exato. Esse quórum de 80% funciona como uma blindagem contra o oportunismo político. Impede que uma nova gestão, por mero capricho, apague a história de um lugar para colocar o nome de um aliado, sabe? A identidade da rua pertence aos moradores, não à prefeitura do momento. Entendi. A dificuldade é, na verdade, uma garantia. É uma mensagem de que a memória coletiva é um patrimônio. Isso. A mudança só pode acontecer com um consenso esmagador. É o espírito da lei por trás do número. Ainda no artigo 172, vejo outras garantias importantes. O parágrafo 1º, por exemplo, ele obriga os poderes a divulgar os projetos de lei com antecedência para receber sugestões. É o princípio da publicidade na veia. E o inciso 2º é um instrumento poderosíssimo de cidadania. A ação popular. Isso. Ele garante que qualquer cidadão pode propor uma ação para anular um ato que prejudique o patrimônio público. Para quem estuda, é fundamental fazer essa ponte, sabe? Entender como um artigo da lei de Cotiporã materializa um princípio que está na Constituição Federal. Ok. Então temos as regras permanentes de conduta. E o artigo 173 fecha essa parte com a formalidade, né? Dizendo que a mesa da Câmara promulga a lei. Mas isso me deixa uma pergunta. Manda! Como eles fizeram para sair do zero em 1990 e aplicar tudo isso? Como foi a transição? Excelente pergunta. E a resposta é a segunda parte da nossa análise. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADT. Se a lei orgânica é a Constituição do município,
O ADT é o Manual de Instalação. É a ponte entre a lei antiga e a nova. E que ponte? O artigo 1º do ADT é impressionante. Deu ao município 8 meses, só 8 meses, para criar ou adaptar 6 documentos que são a espinha dorsal de qualquer cidade. Era uma maratona legislativa contra o relógio, sem dúvida. Vamos passar por essa lista porque cada item é um tema potencial de prova. Primeiro, Estatuto dos Professores e dos Funcionários Públicos. Ok. A base da gestão de pessoas. Qual o segundo? O Código de Obras. Essencialmente, as regras de construção da cidade, para evitar o caos urbanístico. Certo. O terceiro é o regimento interno da própria Câmara de Vereadores. Isso, as regras do jogo do Legislativo. O quarto é o Código de Posturas. Esse é fascinante. Código de Posturas. O que é isso exatamente? É o manual de convivência da cidade, sabe? Define limites de barulho, uso de calçadas, limpeza de terrenos. É a lei do dia a dia. Entendi. O quinto item é o Código Tributário, como a cidade arrecada dinheiro. E o sexto, a lei do meio ambiente. Nossa, tudo isso em 8 meses? Pessoal, urbanismo, finanças, meio ambiente. E o parágrafo único ainda dava 6 meses para o prefeito enviar os projetos. Era um cronograma muito apertado. Mostra o senso de urgência da época. E além dessa lista de tarefas, o ADT trouxe projetos específicos também, né? Eu vi aqui o artigo 3º, que mandava comprar uma área para recreação e esportes. Sim, o curioso é que a versão original dava um prazo de 4 anos, mas uma emenda de 2005 tirou o prazo. Por que isso acontece? Isso é uma ótima pista de como as leis evoluem. Manter a obrigação, mas tirar o prazo, pode significar que o prazo original não era realista ou que a obrigação já tinha sido cumprida de alguma forma. O ADT não é estático. E tem outros artigos que são muito específicos. O artigo 4º, por exemplo, que define a largura das estradas, 15 metros para as intermunicipais e 10 para as vicinais. Pode parecer um detalhe excessivo, mas pense no impacto prático disso no meio rural. Segurança jurídica. Exatamente. Impede que as regras mudem a cada gestão, garante espaço para o escoamento da produção, para as máquinas agrícolas. É uma decisão de infraestrutura com visão de longo prazo, cravada na lei. Essa visão de futuro também aparece na parte ambiental. A gente já viu a lei do meio ambiente na lista geral, mas o ADT foi além. Foi muito além, e de forma bem concreta. O artigo 7º determina a criação do Parque Florestal da Cascata dos Marim e já classifica como reserva ecológica. Ele não sugere, ele manda? Manda. E o artigo 8º é ainda mais proativo. Manda criar uma patrulha ecológica e o cargo de fiscal ambiental para atuar com a Brigada Militar. Uma patrulha ecológica em 1990. Isso parece muito à frente de seu tempo. E não era o padrão definitivamente. Cotiporã, ao criar um órgão e um cargo específicos para fiscalização, mostrou uma preocupação ambiental muito estruturada e pioneira para a época. É como se eles estivessem dizendo, não basta ter a lei, tem que ter quem fiscalize. Isso. É uma fotografia das aspirações do município naquele momento. Eles não estavam só escrevendo regras, estavam desenhando o futuro que queriam para a cidade. Um futuro com infraestrutura, lazer e proteção ambiental ativa. Exatamente. E para fechar esse plano de transição, os últimos artigos cuidam de questões práticas, de pessoal. O artigo 9º garante a estabilidade de alguns professores, mas cria um quadro em extinção, mostrando a transição de regimes. E o artigo 10 é uma válvula de escape, né? Permite a contratação temporária de professores sem habilitação específica em caso de extrema necessidade. É a lei sendo pragmática, reconhecendo a realidade. E por fim o artigo 11, o fechamento simbólico, o juramento do prefeito, do vice e dos vereadores de cumprir a nova lei. É o selo final, o compromisso público com as novas regras do jogo. Então, resumindo tudo isso, a análise desses artigos finais mostra que o fim de um texto legal é, na verdade, um novo começo. Ele estabelece a filosofia de governança e o plano de ação para colocar tudo em prática. Perfeito. E a lição para quem está se preparando para um concurso é cristalina. Não subestimem as disposições finais e transitórias.
Elas não são, tipo, encheção de linguiça jurídica. Elas têm a essência da governança municipal. Regras claras, participação popular, um roteiro para ação. Isso. Os detalhes sobre quórums, prazos, obrigações, é justamente isso que as bancas procuram para diferenciar quem só leu de quem realmente estudou o texto. Fica uma reflexão final, então. Essa lei é de 3 de abril de 1990, assinada por vereadores como Júlio Luiz Bergamin e Natal Luiz Marson. Quando a gente lê as obrigações que eles criaram, como um parque ecológico ou a largura de uma estrada, a gente não está só lendo uma lei, a gente está vendo a visão de futuro daquela comunidade. A pergunta que fica é: como as leis que a gente escreve hoje vão ser vistas como a fotografia das nossas próprias aspirações daqui a 30 anos?